Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar agora a segunda parte do nosso estudo sobre polinômios. Nessa parte, nós vamos estudar o valor numérico de polinômios, raiz de um polinômio, grau de um polinômio, igualdade entre polinômios e vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá. Valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio p de x para x igual a, portanto, p de a, é um número que se obtém substituindo x por a, indicado por p de a. Exemplo, dado o polinômio p de x igual a 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 10, calcule p de x quando x igual a 3. Ora, é só substituir tudo que é x nesse polinômio por 3. Então, vai ficar p de 3 igual a 4 vezes 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, menos 10. P de 3 será igual, resolvendo aqui esse cálculo numérico, nós vamos encontrar o valor de 86. P de x igual a 4x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2. Eu quero saber qual que é o valor de P de menos 2. Então, eu quero saber qual que é o valor numérico desse polinômio quando x for igual a menos 2. Então, eu vou ter, vou substituir tudo que é x por menos 2. Então, eu vou ter P de menos 2 igual a 4 vezes menos 2 ao cubo, menos 5 vezes menos 2 ao quadrado, mais menos 2, que é o valor de x, menos 2. Resolvendo esse cálculo numérico, eu vou encontrar P de menos 2 igual a menos 56. Tranquilo, não é, pessoal? É só substituir o valor de x pelo número indicado e resolver o valor do polinômio. Agora nós vamos ver qual é a soma dos coeficientes do polinômio p de x. Então, o que são coeficientes? São todos os valores que estão anteriores às variáveis. Aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 4x. Mas aqui eu não posso falar que é o coeficiente, porque falta eu desenvolver esse binômio de Newton. Então, vai ficar P de x igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 16x ao cubo, mais o quadrado do segundo, 16x ao quadrado. Agora sim eu posso somar os coeficientes desse polinômio. 4 mais 16 mais 16, a soma será igual a 36. Outra forma de eu resolver é só substituir tudo que é x por 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1 ao quadrado é 1, mais 4 vezes 1, 4. 4, observa aqui, vai ficar como? 2 vezes 1 ao quadrado mais 4. Eu vou ter 2 mais 4 igual a 6. 6 ao quadrado igual a 36. Observem que tem o mesmo valor. Eu não preciso desenvolver esse produto notável. É só substituir o x por 1 que eu vou achar a soma dos coeficientes no desenvolvimento desse polinômio. Qual é o valor do termo independente de x? Ora, o termo independente de x é aquele termo que não tem o x do lado, não é? Por exemplo, eu desenvolvendo esse cubo de uma diferença, eu vou ter, aqui, 8x ao cubo menos 60x ao quadrado menos 150x menos 125. Qual que é o termo independente? É aquele que não tem o x do lado, independe de x. Então, o termo independente nesse polinômio aqui, no desenvolvimento desse polinômio, é menos 125. Outra forma de resolver, não é? Seria substituir o x por zero. P de zero. O que eu vou ter aqui? 2 vezes 0 menos 5, tudo elevado ao cubo. Eu terei menos 5 elevado ao cubo, que será igual a menos 125.
Observe, é o termo independente do polinômio. Portanto, se eu quiser saber qual é o termo independente no desenvolvimento desse polinômio, é só substituir todos os valores de x por zero. Se eu substituir aqui, 8 vezes 0, 0, menos 0, mais 0, sobrou o quê? Menos 125. Ok? Raiz de um polinômio é todo valor que eu der para x que vai tornar o polinômio nulo. Alfa, no caso, é a raiz do polinômio. Por que eu chamo de raiz? Porque se eu substituir os valores de x por alfa, o polinômio será igual a zero. Vamos ver um exemplo. P de x igual a x à quarta menos 5x menos 6. Eu vou substituir tudo que é x por 2. Então eu vou ter 2 elevado à quarta menos 5 vezes 2 menos 6. Efetuando a operação, eu vou ter 16 menos 10 menos 6. 16 menos 16 será igual a 0. Portanto, P de 2 será igual a 0. Ou seja, 2 é a raiz desse polinômio. Vamos lá. P de x igual a x ao quadrado mais 4. Vamos descobrir qual que é a raiz desse polinômio. Eu vou igualar x ao quadrado mais 4 a zero. Ou então, eu substituo direto. 2i por x. Observa que 2i é um número complexo. Então, eu vou ter 2i elevado ao quadrado mais 4. Resolvendo, eu vou ter 4i ao quadrado mais 4. I ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4 mais 4 é igual a 0. Portanto, P de 2i igual a 0, logo 2i é a raiz desse polinômio. Quando é que um polinômio será nulo? Quando todos os seus coeficientes e o termo independentes forem iguais a zero. Portanto, não se define o grau para um polinômio nulo. Ele não tem um grau aqui, tudo igual a zero, não é isso? Vamos lá, o grau de um polinômio. Por exemplo, se o A0 for diferente de zero, então esse valor de n, que será o maior expoente das variáveis do polinômio, definirá o grau do polinômio. No caso, esse polinômio, o grau será n, uma vez que o A0 for diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos. Esse polinômio aqui, qual que é o grau? Qual que é o maior expoente da variável x? Não é 4? Então, o grau do polinômio é 4. Aqui, o maior expoente da variável é 1. Portanto, o grau desse polinômio será igual a 1. P de x igual a menos 12. Só tem o termo independente. Então, qual que vai ser o grau desse polinômio? 0. Porque aqui é a mesma coisa. Aqui, menos 12 vezes x elevado a 0, que é 1. Observação. Aqui eu tenho um monômio. Qual que vai ser o grau desse monômio aqui? Monômio de grau 3, porque eu vou ter 2 mais 1. Eu somo os expoentes das variáveis. Veja que eu tenho duas variáveis diferentes. Qual é o grau desse monômio? 5, não é verdade? Desse monômio aqui, o grau é 1. Então, P de x igual a 6x ao quadrado vezes y mais x ao cubo vezes y ao quadrado mais 7x, o grau desse polinômio será quanto? 5, porque se eu somar 3 mais 2 dessas duas variáveis, vai dar igual a 5. Vamos lá, identidade polinomial ou igualdade entre polinômios. Quando é que dois polinômios serão iguais ou idênticos? Olha o símbolo aqui no matematiquês. Quando eu substituo o valor de x por alfa nos dois polinômios e o resultado será igual no primeiro e no segundo membro. Qualquer que seja o valor de alfa pertencente ao conjunto dos números complexos. É isso que significa essa terminologia aqui matemática. Igualdade de polinômios ainda, ou identidade de polinômios.
Dizemos que dois polinômios são iguais ou idênticos se e somente se seus valores numéricos são iguais para todo A pertencente ao conjunto dos números complexos. Assim, P de x será igual ou idêntico a Q de x se e somente se, olha o símbolo se e somente se, o P de A foi igual ao Q de A. Pronto, simples assim. As expressões polinomiais que a gente obteve no início da nossa aula são todas diferentes, da primeira aula sobre polinômios. Observa, esse polinômio é diferente deste segundo polinômio, que é diferente deste terceiro polinômio. Se eu substituir A e B por determinados valores iguais, nos três polinômios eu vou obter resultados diferentes. Como a matemática veio da filosofia, vamos navegar um pouquinho no mundo da filosofia. A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdades, mas também suprema beleza, uma beleza fria e austera, como a de uma escultura. Quem falou isso foi Bertrand Russell. Até a nossa próxima aula sobre polinômios. Polinômios, parte 3.